Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai continuar a trabalhar um pouco sobre porcentagem. Vimos na última aula aí acréscimo, desconto aí, vimos como calcular essa porcentagem, quando é que a gente tem que reduzir, quando é que a gente tem que acrescentar aí. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com juros. Onde é que esses juros eles aparecem aí no nosso dia a dia? Tem um pouco a ver lá com aquelas porcentagens que a gente aí calculou, certinho? Então vamos aí dar início aos nossos trabalhos de hoje. Então, o que vem a ser esse juro aí? Juro é uma remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante um certo tempo a uma certa taxa percentual. Então, é comum a gente ir aí em uma loja e tem lá máquina de lavar a 10 vezes de R$150 sem juros. Isso se a gente comprar em 10 vezes. Se a gente pagar em mais de 10 vezes, a gente vê que tem um acréscimo aí no valor a ser pago. Então, quando a gente vai lá, pega um empréstimo lá no banco e diz, ó, a taxa mensal é de tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano. Então, isso daí tem a ver aí com os juros que a gente está pagando, a gente está recebendo. E quando a gente trabalha aí com essa parte de juros, a gente está trabalhando também com o que a gente chama de capital. É o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo aí. Então vamos ver algumas situações que trazem aí esses juros aí para a gente. Então, os juros são uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Para determinar o valor dessa compensação, precisamos ser acordados alguns detalhes como a taxa percentual do financiamento, se vai ser aí mensal, se vai ser aí anual. E também temos que ver aí o tempo de duração desse financiamento. Se a gente for comprar um determinado veículo em 36 meses, a gente paga uma taxa de juros. Se eu quero financiar esse mesmo veículo em 48 vezes, ou seja, em mais tempo, a taxa de juros a ser paga ela é um pouco maior, porque aquele financiador, aquele banco dali, ele vai estar demorando um pouco mais a estar recebendo aquele valor que ele investiu, que é o capital. Então, numa taxa de juros, a gente tem que levar em consideração o tempo de duração desse financiamento. Quanto maior o tempo, maior a taxa de juros aí, percentual que a gente vai pagar. Consequentemente, o valor final também vai ser um valor maior a ser pago. Então, a gente vai trabalhar hoje com juros simples. Mas também temos o que a gente chama de juro composto. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Então vamos ver a definição aí. Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial do capital. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Então isso a gente observa, por exemplo, quando a gente faz a compra de um eletrodoméstico em muitos meses. Aquele percentual de juros ali, ele vai ser sempre o mesmo durante todo o financiamento. Já os juros compostos são juros produzidos em cima de cada período e depois somados ao valor anterior ao capital investido, para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Então, vem aqui comigo. Vamos dizer o seguinte, que eu estou comprando uma determinada TV que com juros ela sai em 10 vezes de R$320. Certo? Então vamos dizer que antes ela tinha um preço de R$3.000. Certo? Em 10 vezes de 320, isso dá 3.200. Eu estou pagando aí
R$200 de juros. Veja que a porcentagem dos juros aqui ela vai ser dividida de maneira igual para cada parcela daqui. Mas quando a gente trabalha com juro composto, por exemplo, eu pego um financiamento de R$1.000 aqui e vou dividir em algumas parcelas a juro composto. Então, numa primeira parcela, por exemplo, eu vou pagar R$100. A minha taxa de juros na próxima, eu vou, em cima daquele valor que eu tenho, vou estar pagando 110. Na próxima, 120 e assim por diante. Isso vai depender da taxa de juros que a gente esteja pagando. Sempre vai ser em cima daquele valor que a gente tem. Quando a gente coloca lá um dinheiro na poupança, eu tenho R$1.000 na poupança, recebo um percentual de juros aí em cima daquele valor que eu tenho na poupança. No mês seguinte, eu vou estar recebendo a mesma porcentagem aí em juros, só que em cima daquele novo valor. Vamos dizer o seguinte, que os R$1.000 me renderam R$5 de juros. Então, no mês seguinte, eu vou ter R$1.005. Então, a nova taxa de juros vai ser em cima do R$1.005. No outro mês, vamos dizer que eu tenha R$1.012. Então, vai ser em cima desses R$1.012. Então, a cada mês que eu tenho aí, eu vou gerando uns juros em cima daquele novo valor que eu tenho aí, certo? Já no juros simples, não. A gente tem a porcentagem aí dos juros de maneira igual para cada mês aí dessa minha parcela. Então, ó, observe aí. O financiamento de Hermina. A Hermina financiou R$2.000 com a taxa de juros de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante ou o valor, que é o valor financiado, mais os juros da dívida que ela terá ao final de 3 meses. Certo? Então ele tem aí um valor de R$2.000 e de acordo com a porcentagem aí que ela vai pagar aí, que vai ser de 3% ao mês, no final dos 3 meses ela vai estar pagando uma dívida aí de R$2.180. Então, cada mês que ela vai pagando aí, fazendo seu financiamento aí, ela vai pagar aí com 3% ao mês. Então, veja o seguinte, 3% de R$2.000 é R$60. Então, depois de 3 meses, ó, no primeiro mês a dívida vai estar em R$2.060. No segundo mês, mais 3%, veja que é um valor fixo, em cima dos 2.000. Então, ó, mais 60. No terceiro mês, mais R$60 em cima dos 2.000. Então, veja que é um valor fixo, não é em cima do valor anterior. Então, no final do mês, no final dos 3 meses, a dívida vai ser a soma dos 2.000 que ela pegou emprestado, mais 3% a cada mês que ela passa aí para pagar. Certinho? 3%, R$60 aí nesse valor. Então, 3 vezes de 60 dá 180, vai ser o valor final. Então, veja que os juros ele é o mesmo em relação ao capital investido lá atrás. Então, para a gente calcular esse juros simples, a gente tem uma formazinha para calcular esse juros simples aí. Então, a palavra está associada ao rendimento de um capital aplicado a uma taxa de juros em determinado tempo. A soma do capital com o juro é chamado de montante. Então, ó, para a gente estar trabalhando com esses juros, a gente tem os juros é igual o capital vezes a taxa percentual aí, vezes o tempo de duração que a gente tem desse valor. Então, ó, vem aqui comigo. Essa formulazinha ela pode ser escrita assim, ó. Juros é igual ao valor do capital, aquele valor investido, em relação a Hermina ali, R$2.000, aquilo é o capital, vezes o I, que a gente vai representar sendo a taxa de juros, e T vai ser o tempo que ela vai estar pagando. Certo? Então, a gente viu lá de porcentagem, 3%, por exemplo, ó, é 3%. Então, esse vai ser o valor que a gente vai estar utilizando aqui. 3%, 10%, 50%.
Certinho? Então vamos fazer exemplos disso daí para ver como é que fica essa relação. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma observação seguinte: a taxa de juros ela vai ser dada ao mês, ao ano. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho uma taxa de juros de 5% ao mês. Esse tempo daqui tem que estar em meses, certo? 2 meses, 4, 5, 6, 10, 1 milhão de meses. Se a taxa de juros for ao ano, 10% ao ano, esse tempo tem que estar em ano também, certo? Então vamos fazer essa situaçãozinha aí para a gente ficar mais ambientado com essa situação. Como essa taxa de juros aqui é um valor que eu tenho 3%, já posso colocar aqui o 100 ou deixar aqui na formulazinha bonitinha que a gente, para decorar, o juros simples é o J-CIT. J-CIT, para a gente lembrar aí do juros simples. Então vamos lá. César aplicou R$2.000 durante um ano a uma taxa de juros de 6% ao ano. Qual os juros recebido? Então, vê só, vê que tranquilo. Vem aqui comigo. Então, ó, qual o valor dos juros recebido? São juros simples aí. O capital, quanto foi que ele investiu? R$2.000. Veja só, se os centavos for zero, eu não preciso colocar aqui, certo? Se for 50 centavos, 30, 45, aí eu coloco a vírgula e o valor. Mas como essa parte daqui é zero, ó, eu só preciso colocar o valor 2.000. Ele diz que a taxa de juros de investimento aí, ó, é 6%. 6%. Eu não vou colocar isso aqui não, pessoal. 6%. É 6%. E o tempo é 6% ao ano. Ele quer saber qual é o valor recebido aí durante um ano. Então, o tempo aí vai ser de um ano. Vezes 1. Ó, se fosse 100% ao mês, esse meu tempo de um ano seria 12 meses. Já que um ano tem 12 meses. Beleza? Vê que tranquilo isso vai dar pra gente aqui, ó. Tudo em cima é multiplicação. O 100 também está dividindo tudo. Ó, 1 e um 0. Corta outro 0, corta outro 0. Fica o seguinte, ó. 20 vezes 6. Isso dá 120. Vezes 1, R$120. Então, o valor dos juros que ele vai receber após um ano vai ser R$120. Esse é só o juro. Quanto é que ele vai receber, ficar com o montante? Os 2.000 que ele investiu, ó, montante é igual aos juros mais o valor do capital que ele investiu. Ficaria o seguinte, se fosse o montante, ó, juros 120 mais o que ele investiu 2.000. O montante, que é o quanto ele vai tirar lá, R$2.120. Lembrando, como é zero, eu só preciso colocar no resultado final. Belezinha? Então, R$120 o valor dos juros aí que nosso amigo César vai tirar ao final. Próxima questãozinha que a gente vai trabalhar aí também com esse juros simples. Então, diz o seguinte: Júlio emprestou R$5.000 a um amigo por 5 meses, com juros simples de 4% ao mês. Quanto deverá pagar para saldar a dívida? Então, no caso aí, ele pegou emprestado do amigo. Então, a gente vai lá para o nosso J-CIT. Vamos lá? Então, ó, os juros vai ser, qual foi o valor que ele pegou emprestado? R$5.000, que é o capital investido pelo amigo. A taxa de juros, 4% por 100 ao mês. Se a taxa de juros está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Ele disse que vai ser pago em 5 meses. Ó, vê que tranquilo. Ó, um 0 corta, mais outro 0 corta. Juros vai ser
50 vezes 4, isso dá 200. 200 vezes 5, R$1.000 de juros. Quanto é que ele vai pagar para o seu amigo? Júlio vai pagar os juros que ele vai estar pegando aí, mais o quanto ele pegou de emprestado. Fica R$1.000 mais os 5.000 que ele vai estar pegando. Então, o montante, R$6.000 é a dívida de Júlio ao final do empréstimo. Certinho? Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente pega um dinheiro do banco. A gente pega um valor X e vai pagar aquele X mais o valor dos juros. É um valor maior, o montante é a soma dos juros mais o capital investido pelo banco. Ou quando eu pego com o meu colega aí. Beleza? Próxima questãozinha diz o seguinte: qual é a taxa de juros de mensal de juros simples que um capital de R$620 produz aí um montante de R$860 ao fim de 5 meses? Então, veja o seguinte, ele tem um capital aí de R$620, diz que o montante, capital de 620, o montante é de R$868, o tempo aí é de 5 meses e quer saber aí a minha taxa de juros. Beleza? Então vem aqui comigo. Ó, ele quer saber esse valor aqui, o izinho, a taxa de juros. Tem o capital aqui, ó, que é de R$620. O I eu quero saber e o tempo é de 5 meses. Para encontrar isso daí, eu tenho que saber o quanto de juros que foi. Vê só, como é que eu vou encontrar esses juros? Os juros é o quê? É o capital, aliás, o montante menos o capital. Então vai ficar o quê? 800, ó, do montante é juros mais capital. Então, juros vai ser o montante menos o capital. Então, eu vou pegar 868 menos 620. A diferença desses dois vai ser o quanto de juros aí ele pagou. 0 para 8 dá 8, 2 para 6 dá 4, 6 para 8 dá 2. Ou seja, os juros aqui, ó, R$248. Beleza? Então vamos lá. 248 é igual 620 vezes 5, isso dá 620 vezes 5, dá 5, é 0. 5 vezes 2 dá 10, vem 1. 5 vezes 6 dá 30, com 1, 31. Então, 3.100 vezes I. Fiz essa multiplicaçãozinha. Agora, esse 3.100 está multiplicando, passa dividindo isso daqui. Então, fica aí, é igual a 248 dividido por 3.100. Beleza? Vou fazer essa divisãozinha aqui para a gente encontrar a nossa taxa de juros. Então, 248 dividido por 3.100 vai ser... Não dá para dividir, acrescenta 0, 0 e vírgula. Não dá para dividir de novo, acrescenta 0 e mais um 0 aqui. 24.800 dividido por 3.100. Isso vai ser, ó, 8 vezes 3.100, dá 0, 0, 8, 24. Então dá, ó, 8. Ou seja, ó, I é igual a 0,08. A gente viu que isso daqui, para passar para porcentagem, é só multiplicar por 100 ou andar 2 casas para a direita, ó.
I é igual a 8% é minha taxa de juros. Então, se eu quero saber o valor dos juros, tenho o meu capital, a taxa e o tempo, joga no JCity e encontro o J. Se eu tenho meus juros, o capital e o tempo, eu posso encontrar a minha taxa de juros. Isso a gente vai estar encontrando aqui, ó, em porcentagem. Quando a gente encontra aqui em porcentagem, ó, em número decimal, para passar para porcentagem é só multiplicar por 100 ou andar 2 casas para a direita. Beleza? Próxima questão. Uma aplicação feita durante 3 anos a uma taxa de juros de 16% ao ano rendeu R$ 1.500 de juros. Qual foi o valor da quantia aplicada? Ou seja, ele quer saber aí o meu capital. Então, mais uma vez aí, a gente vai estar trabalhando com o JCity, onde os juros aí, ele tem um valor de rendimento de R$ 1.500, o capital ele quer saber, a taxa de juros, ó, é 16% ao ano. Então, o tempo aí também tem que ser em ano. Belezinha? Então, vamos lá. Vê só. Os juros, 1.500, o capital eu quero saber, a taxa de juros, 16% ao ano e o tempo, 3 anos. Como é que isso vai ficar? Vê só, fica 1.500 é igual 16 vezes 3, isso dá 48 e sobre 100. Ó, eu não vou poder cortar o zero porque está do outro lado da igualdade isso, certo? E um é numerador e outro denominador. Esse 100 daqui, ó, eu vou passar multiplicando do outro lado. Então, vai ficar 48 e